Semana passada nós demos o estudo para os líderes de células e dissemos a eles que se eles quisessem dividir o estudo em 2 vezes, uma vez que ele era um pouco longo, poderiam fazer. Aqueles que preferissem, hoje seria uma noite livre para dar o estudo que eles sentissem no coração. E eu estou vendo que a Neuci, então, ela deixou a segunda parte para hoje e pediu que eu desse. Então, como estamos falando sobre oração, nós vamos olhar para Jesus, perceber como era a sua vida de oração e o que ele ensinou sobre este tema. Aqui, por favor, que eu chego até na frente dele. Obrigado. O que Jesus ensinou, não é? Alguém, uma pessoa, duas, tem algum testemunho especial de uma oração atendida? Eu tenho vários, mas todo mundo já sabe, né? Então conta outra. Ah, tá bom. Alguém, outra pessoa tem? Que gostaria de compartilhar? Eu tenho uma que eu sempre conto, então vou contar que muita gente não sabe. Eu nem gosto de falar, né? Toda vez que a gente vai viajar, a gente ora, né? Minha família toda a gente ora. E essa vez a gente estava vindo de Minas, a gente mudou para São Paulo, de Minas para São Paulo. A gente sempre ora, né? Pede para Deus guardar a viagem, o carro, né? E esse dia a gente veio por dentro, estava uma serrinha, chovendo. Aquela fila de carro, começou a fazer aquela fila, né? Descendo a serra, e eu que estava dirigindo. E aí do nada me deu um sono, mas sabe aquele sono que eu abri a boca e falei, nossa, que sono. Minha mãe falou assim, para agora e troca, né? Só falei, que chuva, quem vai trocar? Eu falei, não, primeiro, e não tinha lugar para parar, uma serra, Monteiro Lobato, para quem conhece, e aí a gente descendo, né? Aí quando ela falou, para, se vira e para. Aí tinha uma porteira, assim, eu entrei, pulei para trás, sem sair do carro, minha irmã pulou para frente e continuamos. Nisso que a gente continuou, passou a primeira curva, todos os carros tinham engavetado. Tinha uns 8, 10 carros e ficou o buraco onde que a gente estava, daquele nosso carro no meio, né? E tipo, eles tinham acabado de engavetar o carro. Não sei se foi um bicho ou o que foi, né? E aí, eu sei que foi hoje o Senhor protegendo a gente na viagem, né? Que a gente sempre pede. Livramento de Deus, né? E na hora minha mãe falou assim, glória a Deus. Ela só falou isso e a gente passou o carro e seguimos a viagem. Nem paramos para ajudar eles, né? Porque na chuva lá, um monte de gente só engavetou. Mas é dor de cabeça, né? Então pra mim, eu sempre... Amém. E até hoje a gente ora com as crianças, toda vez que a gente vai viajar, né? A gente pede Ok. para o Senhor proteger. Por que será que Jesus era tão dedicado à sua vida de oração? Você lê o Novo Testamento, você lê os Evangelhos, você vê que muitas vezes Jesus retirava sozinho a parte dos discípulos para orar. Você vê isso em vários lugares dos Evangelhos. Por que será que Jesus era tão dedicado à sua vida de oração? Alguém tem ideia? Eu acredito para deixar como exemplo, né? Tipo assim, por mais que ele era filho de Deus, ele disse, eu vou deixar um exemplo para os meus filhos, que é enquanto o ser humano existir, eu quero que seja como um dos exemplo. motivos seria o exemplo. Esse não foi o motivo principal. Qual você acha que era o motivo principal? Dependência de Deus. Hã? Dependência de Deus. Dependência de Deus, exatamente. Exemplo de Deus. Porque Jesus, ele era filho de Deus, mas ele estava aqui na terra como homem. E ele então se colocou inteiramente sob a submissão de Deus. E a maneira dele demonstrar sua dependência de Deus, sua submissão, era através da oração. Exatamente, não é? E você já parou para imaginar alguma vez o que Jesus fazia em seu tempo secreto com Deus? Claro, ele orava, mas o que será que seria, né, essa oração? A Bíblia fala que ele orava, mas a Bíblia não fala exatamente o que ele dizia nessas orações. Raras vezes você vê Jesus falando ao Pai e a oração foi registrada porque alguém ouviu. Porque na maioria das vezes era tempo secreto dele com Deus, então não tinha ninguém para ouvir a oração. Então não tinha como registrar a oração, não é? E uma das orações mais lindas de Jesus, que também foi muito íntimo, mas tinha gente lá e ouviu, foi lá no Getsemane, quando ele orou ao Pai, ele estava diante estava prestes a enfrentar a cruz, né? E ele orou ao Pai no Getsemane, ali ficou registrado. Eu imagino que esses eram os momentos mais importantes da vida de Jesus, porque ali ele expressava sua dependência e ele pedia a Deus, ao Pai, a capacitação. Porque como homem, ele estava sujeito a tentações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós, mas sem pecar. Então ali era o momento que ele pedia também a Deus que capacitasse, que o habilitasse para fazer o que ele veio fazer na terra, para exercer o seu ministério e também para morrer ali na cruz dos nossos pecados. E Jesus orava muito, os discípulos vendo isso, uma vez chegaram para ele e falou,
Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles estavam acostumados a ver, não só Jesus orar, mas eles viam os fariseus orando. E eles disseram assim, olha, eles oram, nós gostaríamos de aprender a orar. E Jesus então lhes dá uma oração modelo. Esse modelo é que nós conhecemos hoje como oração do Pai Nosso. Muita gente usa esta oração repetitivamente, mas ela não foi dada a nós para nós repetirmos. Ela foi dada como um modelo de oração. Okay? O próprio Jesus falou assim, se você for repetitivo nas suas orações, pensar que por repetir tantas vezes você vai ser ouvido, não, você não vai ser ouvido. Não é isso que leva Deus a te ouvir, para você ficar repetindo. Então ele diz assim, eu vou dar a vocês um modelo. Basicamente é o que ele está dizendo. Eu vou dar a vocês um modelo. Vocês sigam o que está neste modelo que eu vou dar para vocês. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, abre em Mateus 6, 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. E a gente pode até orar, quer dizer, repetir essa oração agora só para a gente poder memorizar. Ok? Eu estou usando aqui a versão NVI, nova versão internacional, que é uma linguagem mais contemporânea. Algumas pessoas usam outras versões, mas a oração do Pai Nosso é basicamente igual. Ok? Então Jesus diz assim, vocês orem assim, vamos lá? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus nos ensina 6 coisas básicas, que você tem aí nas suas notas, sobre o que você deve fazer quando orar. Okay? A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus aqui é adoração. Quando você for para o seu quarto orar, e Jesus ensinou isso também, você pode orar em público, Jesus não proíbe, mas ele disse, quando você quer, você precisa ter, quando você quer pedir algo a Deus, não faça isso diante das pessoas para que as pessoas vejam que você ora. Vá para o seu quarto, vá para o lugar secreto, né? E ali você ora a Deus. Então quando você for para o seu quarto, seu lugar secreto, dedique-se à oração. Comece a sua oração com adoração. Mas Jesus diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isto é adoração. Como eu disse, esta oração não foi dada para a gente repetir, mas eu posso usar este modelo. Dizer a Deus, ó Deus, eu te adoro, eu te glorifico, tu és santo, tu és bondoso, tu és poderoso, tu és amoroso. Não é? Realçar os atributos de Deus. Dizer que você o adora por quem ele é e também você lhe agradece pelas coisas que ele tem feito por você. Não é? Então reconheça quem Deus é para você. Jesus ensina a chamar Deus de Pai, porque os judeus normalmente não tinham esse entendimento de que Deus é Pai. Ele era Pai assim, coletivamente Israel, mas eles não tinham esse pensamento, essa ideia, eu posso me relacionar com Deus como um filho se relaciona com seu pai. Quem introduz essa ideia é Jesus. Jesus fala, você pode se relacionar com Deus, como seu Pai Celestial, como filho, você pode se aproximar dele com liberdade e orar a ele. E aqui então ele nos dá este modelo, começando com adoração. Quando você entrar na presença de Deus, comece com adoração. Segunda coisa que Jesus nos ensina nessa oração é submissão. Quando ele diz assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como na vida dos meus irmãos. Não, na terra como no céu, mas também na minha vida. Tá? Isso é submissão, é reconhecer quem é o Deus da relação. Quem é o Deus com quem você se relaciona? Ele é meu Pai, mas ele também é o Deus Todo-Poderoso. Ok? E eu quero que a vontade dele seja feita, porque como Deus e como meu Pai, ele sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes a gente pede coisas que não são a melhor coisa, na verdade, para nós. Nós achamos que é a melhor. Mas Deus fala assim, não, você não é melhor. Como você que é pai, faz às vezes com seus filhos. O filho pede uma coisa e vai, eu não vou dar, não é, mãe? Não vou dar, porque eu sei que não vai ser bom para o meu filho. Tá? Então, Deus também às vezes faz isso. Então eu reconheço primeiramente que Ele é o rei. Então venha o teu reino, a minha oração. Seja feita a tua vontade. Sempre eu posso pedir o que eu quiser a Deus,
mas você deve orar. Faça-se a tua vontade. Jesus orou assim lá no Getsemane, aquela oração que eu mencionei. Ele orou: Pai, todas as coisas que são possíveis, ou seja, para ti nada é impossível. Se possível, afasta de mim este cálice, que é o cálice do sofrimento, da cruz. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Eu sempre devo orar para que Deus faça a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita. Às vezes as pessoas têm medo da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. Porque quando você está lá, você está realizado, você está em paz, você está em paz com Deus, tem paz consigo mesmo, tem paz com os outros, até com seus inimigos você tem paz. Tá? Então, submissão é esse reconhecimento de que é esse Deus a quem eu estou orando. A terceira coisa que Jesus nos ensina aqui é petição. E que eu vou apresentar meus pedidos a Deus. Eu adorei, eu me submeti, e agora eu vou pedir, apresentar os meus pedidos, ok? Aqui nós temos isso quando ele fala assim, ele começa assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Orar pelas necessidades do dia a dia. Pão aqui, o pão era um alimento básico em Israel. Toda vez que eles iam comer, eles comiam pão. Você vai ver várias vezes, Jesus multiplica pães, eles vão comer em algum lugar, tem pães, eles vão comer pão e peixe, era a dieta básica, né? Comiam um pouco de carne também, mas era mais pão, vegetais. O pão era um alimento básico. Até hoje, na verdade, que no mundo inteiro o pão ainda é o alimento básico, né? Então Jesus, quando ele fala assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ele está nos ensinando a pedir pelas nossas necessidades. Tá? Nossas necessidades físicas, nossas necessidades espirituais, nossas necessidades relacionais, nossos relacionamentos, para Deus abençoar os nossos relacionamentos, nossas necessidades financeiras, para que Ele abençoe e nos supra as nossas necessidades, nos dando emprego, nos dando um meio de sustento, tá? E também pelas nossas necessidades emocionais, e enfim, todos os tipos de necessidades que nós possamos ter, nós devemos apresentar a Deus em oração. Diariamente, leve as suas necessidades a Deus. A outra coisa que Jesus ensina aqui, a quarta coisa, é perdão. Quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, peça perdão pelos seus pecados. Mas lembre-se também de perdoar as pessoas que ofenderam você, que magoaram você, né? Perdoa-nos os nossos pecados. Aqui é interessante que desta oração específica, Jesus não usa a palavra pecado, ele usa a palavra dívida. Porque quando você peca, você está em dívida com Deus. Então ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas. Ok? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos que nos ofenderam. Então eu também devo ter a disposição de perdoar. Devo e posso pedir perdão. Mas também devo ter a disposição de perdoar as pessoas. Ok? E a quinta coisa que Jesus nos ensina a orar é por proteção. Olha aí. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui é muito importante. Coloque diante de Deus as áreas de risco. Tá? Você, por exemplo, você está exposto a vários tipos de mal o dia inteiro, não está? Hoje, pouco antes de sair de casa, chegou uma notícia. Morreu uma criancinha de 2 anos, filho de uns amigos da família da Débora, da Cristina. Eu não os conheço, mas a minha filha os conheceu. Um menino de 2 anos. Estava no sítio, passando férias, encontraram o menino dentro da piscina. O mal está no cerca todo o tempo, né? Vários tipos de mal. É na estrada, né? na freeway, no trabalho. São tentações também que a gente enfrenta no dia a dia. Jesus, como eu disse, a Bíblia fala que ele foi tentado em todas essas coisas, como nós, mas sem pecado. E por isso ele pode nos ajudar nas nossas tentações. Então Jesus é quem pode nos ajudar, para que a gente não caia em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal aqui também, a palavra usada por Jesus, também pode significar o maligno, que é o diabo. Então, todo o tempo, né? Rodeando, procurando nos tentar e fazer com que a gente caia. Então Jesus ora também para que a gente seja guardado desse tipo de mal, que é o mal espiritual. Okay? E a sexta coisa que Jesus nos ensina aqui é gratidão. Quando ele nos ensina a orar assim no final. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, estou reconhecendo que tudo é de Deus.
tudo é do meu Pai. O reino é dele, né? O poder é dele, a glória é dele, tudo que eu recebo vem dele. E Jesus falou, e João Batista também falou mais ou menos as mesmas palavras, dizendo que nós não temos nada se não nos fosse dado do alto, se não nos tivesse sido dado por Deus. E tudo que nós temos é Deus que nos dá. Você fala, mas eu que trabalho, eu que valuto. Mas se você não tiver saúde, você ia trabalhar? Então, quem te dá saúde? É Deus. Mas eu me alimento também, estou bem e tal. Tem gente que se alimenta tão bem e está numa cama. É Deus que nos guarda, é Deus que nos dá saúde, nos dá um vigor, nos dá energia, para a gente se levantar da cama todo dia e trabalhar, fazer as coisas que nós precisamos fazer. É Ele que supre as nossas necessidades. Então também tem sempre uma palavra de gratidão, de agradecer. O que a gente pede, às vezes não agradece, né? Então tem sempre uma palavra de gratidão. Sempre finalize sua oração com gratidão, ok? Bom, para a gente terminar, se você tem as suas notas aí, algumas reflexões para a gente aqui. Se alguém quiser nos ajudar a responder de maneira bem breve, o que você aprendeu hoje sobre a oração? Esse momento aqui de meditação. O que você aprendeu hoje sobre a oração? Responder, Maurício? Ok. Outra pergunta. Pessoal, né, que você Alguém quer falar? Um momento pessoal teu com Deus, né? Em que você está se expondo para Deus, né? Não só glorificando a Deus, mas também colocando as tuas necessidades na mão de Deus. Exato. A oração é um caminho, é um meio pelo qual, né, nós conseguimos chegar a Deus. É um momento muito íntimo, muito pessoal. Sim. Ok. Outra pergunta. Só complementando, às vezes a gente... Maurício, agora que eu ia falar. Fale, Maurício. Às vezes a gente para pensar, ai meu Deus, como que eu vou orar, que eu pedi e tal, necessidades, mas só o fato de você já estar na intenção de querer falar, de querer pôr o seu coração para Deus conduzir toda essa situação, a dificuldade do dia ou um objetivo seu que você quer alcançar e tal. Só o fato de você estar ali, de joelhos, orando, pedindo, ou só de fechar, sem falar uma palavra, Deus já sabe o seu coração, já te entende, já está trabalhando nisso, né? Exatamente. Deus é tremendo, né? Então, agora vamos para a segunda pergunta. Qual atitude diferente você terá a partir de hoje em sua forma de se conectar a Deus? Talvez você já faça todas essas coisas, mas talvez hoje você fale assim, não, eu quero ter um aspecto aqui do que foi tratado aqui hoje que eu não tenho feito na minha vida de oração, na minha vida de comunhão com Deus. Tá? Pense nisso, que acho que todo mundo tem as notas aí, você pode levar para casa, pode refletir mais sobre isso, né? Que atitude diferente eu posso ter a partir de hoje na minha forma de falar com Deus, de me conectar com Ele, né? E terceiro, mais importante de todos, qual compromisso você assume diante de Deus hoje? Na vez passada, Deus falou sobre vários aspectos que Jesus nos ensinou. Quando você orar, você vai para o seu quarto, ore em secreto a Deus, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Jesus também falou que não é pelo muito repetir palavras que a gente vai ser atendido, mas é por uma atitude de humildade do coração, e Ele nos deu esse modelo, né, que a gente pode seguir. Então eu queria propor que agora a gente orasse. Se alguém tiver algum pedido de oração, como nós somos muitas pessoas, vamos pedir que 2 pessoas orem. Alguém tem pedido de oração? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver um pedido de oração, eu quero dizer a você também que está nos assistindo, que você tiver algum pedido de oração, pode colocar aí na nossa mídia, onde você estiver assistindo, a gente vai orar por você também e pela sua família. Deus te abençoe.